RFI Convida. Ela é advogada de formação, e hoje atua na ONG Médecins du Monde, Médicos do Mundo, defendendo um outro tipo de causa, o acesso a medicamentos para todos. A RFI convida hoje Juliana Veras. Juliana, você é coordenadora da mobilização para o acesso a medicamento e sistemas de saúde na Médecins du Monde. Bom dia. Bom dia, Silvia. A ONG Médecins du Monde, Médicos do Mundo, lançou uma campanha intitulada Pas de profit sur la pandémie, que a gente poderia traduzir como Sem lucros com a pandemia, um projeto que chama atenção para os lucros justamente da indústria farmacêutica, principalmente na produção de vacinas. Em que consiste exatamente essa campanha? Bom, só para ressituar, o Médicos do Mundo aderiu a essa campanha, não lançou sozinha essa campanha. A campanha iniciou-se em Bruxelas e veio da parte de movimentos, alguns partidos políticos e organizações não governamentais que fizeram um apelo, né, a ideia de recolher 1 milhão de assinaturas de cidadãos e cidadãs europeus para pedir diretamente à Comissão Europeia que reforme suas leis com relação à regulação farmacêutica. Então, é um movimento que está se expandindo na Europa e a gente tem feito muito barulho aqui na França, por enquanto, com outros parceiros, com a Oxfam, França e a Liga dos Direitos Humanos. E o objetivo é justamente fazer com que a Comissão Europeia se dê aos Estados-membros da União Europeia a possibilidade de fazer uso da licença compulsória, que, do nosso ponto de vista, é um instrumento fundamental de política pública de regulação farmacêutica em caso de abuso de patente. Então, o objetivo é usar a licença, dar aos Estados-membros a possibilidade de usar a licença compulsória com uma série de condições, inclusive pedindo a transparência dos fundos investidos pelos poderes públicos na pesquisa sobre a Covid-19, porque a gente vê que uma grande parte das vacinas que estão hoje sendo comercializadas vem de forma mais global da pesquisa pública e pedir que, com esse financiamento, uma série de condições sejam vinculadas, condições de acesso, de transparência de preços, e que a gente viu, por exemplo, uma série de escândalos, porque os preços hoje não são transparentes e... Enfim, a ideia é trazer mais democracia no âmbito dos países membros da Comissão Europeia e para que isso suba até a governança, né, na Europa. E o objetivo, então, é pressionar o poder público, de alguma maneira, para ter uma mobilização pública sobre esse assunto. Você falou de licença compulsória que alguns chamam também de quebra de patente, né, para ter um acesso mais democratizado às vacinas. Eu sei que esse é um tema que está sendo levantado há alguns meses, desde que as vacinas anti-Covid começaram a ser descobertas, mas também que é um tema sobre o qual a Médicos do Mundo já trabalha antes mesmo dessa pandemia. Para a ONG Médicos do Mundo, a quebra de patente é a principal solução ou tem outras iniciativas que podem contribuir nessa luta contra a Covid? Assim, a licença compulsória é uma parte da solução, não é a única solução. Existe um repertório de soluções, mas ela é um instrumento-chave que nos mostrou na história sua eficácia. Assim, a gente viu no momento da epidemia de AIDS, os países em desenvolvimento usarem a licença compulsória para fazer as patentes caírem do domínio público e permitir a produção na época, antirretrovirais. E o que a gente tem visto a temática está voltando, não somente pela mobilização da Iniciativa Cidadã Europeia, mas no debate público. Aqui na França a gente tem visto muitas petições, na imprensa, muitos apelos para o uso da licença compulsória. A licença compulsória, ela levanta as barreiras jurídicas
para permitir que as soluções no âmbito industrial sejam criadas, ou seja, dar mais flexibilidade aos países de encontrar soluções. E é isso que a gente tem visto. A gente tem visto, por exemplo, um debate que está muito atual, que está acontecendo agora, no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Os países em desenvolvimento, principalmente a África do Sul e a Índia, estão pedindo uma suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual, justamente para trazer essa flexibilidade para poder produzir. E você falou da Índia e da África do Sul, e ao mesmo tempo você também falou da luta contra HIV/AIDS. O Brasil chegou a ser um exemplo nesse debate sobre a licença compulsória, sobre as patentes, o acesso ao medicamento, não apenas com genéricos, mas também com os tratamentos contra HIV/AIDS. Esse sempre foi um debate dos países do Sul, né? Hoje, quais são os países que são mais implicados nessa questão da quebra de patentes e do acesso aos medicamentos? Ainda é um problema dos países do Sul? O problema, ele se generalizou, eu diria. Mas os países que veem esse debate como uma solução, ou seja, o Brasil, no caso, na época, tinha sido o primeiro país em desenvolvimento a discutir produção de genéricos e acesso universal a antirretrovirais para servir ao sistema de saúde pública. O Brasil foi o primeiro país que tinha feito essa ligação entre produção e sustentabilidade do sistema de saúde pública, que é o SUS. No caso, o que a gente tem visto é que essas soluções que foram trazidas na história, desde a epidemia de AIDS, elas continuam sendo vistas como soluções nos países em desenvolvimento. Só que o que muda muito é que a gente viu o problema, por exemplo, dos preços dos medicamentos, das rupturas de medicamentos, ou seja, falhas no mercado farmacêutico acontecerem constantemente desde os últimos anos nos países do norte. Aqui na França, a gente tem visto esse problema. Médicos do Mundo, a partir de 2014, mais especificamente, começou a trabalhar sobre essas problemáticas a partir da epidemia de hepatite C, quando, pela primeira vez, o sistema de saúde público francês decidiu somente curar as pessoas que estavam em estados mais graves com a patologia, né? A partir daí, excluir pacientes do acesso, porque o medicamento que tratava a hepatite C na época custava 41 mil euros. E um acesso universal ia ser insustentável para o sistema de saúde pública. Então, esse tema entra na França, pelo menos, e na Europa, nos países do norte, a partir de 2014, só que ele continua, ele persiste com os novos tratamentos contra câncer, a terapia gênica, são preços exorbitantes. O Zolgensma, por exemplo, custa enorme o preço desse medicamento, insustentável. Então, a gente vê que os problemas eles estão globais, mas as soluções e a visão estratégica de como justamente, pelo menos, utilizar os recursos que existem no direito desde muito tempo, ou seja, significa usá-los, não é nem construir institutos novos, os institutos estão aí. A questão é usá-los de forma a controlar o mercado farmacêutico de forma mais igualitária, exato. Então, e justamente você falou dos laboratórios. Há quem diga, no meio de todo esse debate, que a raiz do problema estaria numa falta de investimento do poder público em laboratórios ou em infraestrutura para o desenvolvimento e para a fabricação de vacinas mais acessíveis. E isso teria deixado um pouco a porta aberta para os grandes laboratórios privados que finalmente controlam a situação com uma postura que é muito mais comercial, em busca de lucro justamente, do que a prioridade acaba sendo a dimensão comercial de todo esse debate. Os estados falharam no investimento da saúde ou a situação é mais complexa? A situação é complexa, mas a crítica que nós fazemos, pelo menos do ponto de vista de Médicos do Mundo, é com relação aos estados. A gente acha que a responsabilidade é do poder público. E eu acho que, sim, a indústria farmacêutica é criticável,
mas a crítica que nós podemos fazer de forma mais contundente é como aperfeiçoar a regulação dos poderes públicos. E existem eu estava falando da licença compulsória, mas no caso dos países do norte, onde onde se faz muita pesquisa fundamental, onde, na verdade, todo medicamento ele sai no final, ele parte da universidade, dos institutos de pesquisa públicos. Ou seja, como o Estado faz uma regulação de como eu dou a propriedade intelectual que sai da universidade para o industrial. Então, a gente defende que tem uma forma mais justa de pensar o acesso já no começo do ciclo do medicamento. Uhum. Então, enfim, é um problema muito complexo, mas a gente acha que existem soluções em todo ao longo da cadeia do medicamento. Uhum. Desde o ano passado, antes mesmo da descoberta das diferentes vacinas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele dizia que o imunizante deveria ser um bem público mundial. O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, disse em maio de 2020 que a vacina deveria se tornar um bem comum. Mas, na prática, os atores da esfera política nem sempre se mobilizam concretamente. O que poderia ser feito? O que a gente poderia exigir, pedir, pressionar do poder público concretamente para justamente que essa vacina se torne um bem público? Pois você disse tudo. Existe nossa crítica justamente existe completamente o que se fala e o que se faz. Então, uma completa desconexão entre as palavras e os atos. E, enfim, a gente defende justamente que os países, que a França, que a União Europeia apoie a demanda dos países em desenvolvimento para levantar as patentes no âmbito da OMC. Hoje, essa decisão não existe espaços de discussão, entendeu? E que force, que o Estado ele use o seu poder para forçar o compartilhamento da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia. Ou seja, existe uma série... A gente não tem todas as soluções. Como eu digo, eu acho que é um debate que tem que ser feito entre vários atores, inclusive atores que vêm do mundo da indústria e que capazes de trazer soluções, mas, levantando a barreira jurídica, favorecendo um pool de conhecimento, de savoir-faire, que chama, né? Que você compartilha a propriedade intelectual, mas também o know-how. Ou seja, existe uma urgência de fazer isso. Isso deveria ter sido feito meses atrás, quando nós começamos a alertar para esse problema. Ou seja, se isso tivesse sido feito lá atrás, a gente não estaria agora com esses problemas, essa divisão, essa fratura entre o acesso dos países do norte, que também foram muito afetados, estão sendo afetados pela pandemia, e os países do sul. Então, o compartilhamento da tecnologia é fundamental e, para isso, precisa das condições jurídicas e é o que a gente pede hoje. Então, essa questão das patentes, da licença compulsória, é apenas um dos elementos que pode ser o ponto de partida de todo esse debate, mas que todas as etapas do processo devem participar dessa iniciativa. Exatamente. Perfeito. Obrigado, Juliana Veras, da ONG Médicos do Mundo, que participou do RF Convida de hoje. Obrigado pela presença. Obrigada.